Voltamos a apresentar fantásticas incursões, explorando os sertões do sopé da Serra de Botucatu. Visitando agora uma curiosa capela católica antiga, de povoado à beira do estradão de terra batido. No arquivo anterior, estávamos empenhados a explorar as curiosas ruínas de uma casa abandonada no meio de sua construção, que misteriosamente ficou esquecida aos ares do tempo, tomada por vegetação. Você está no canal Legiões de Apolo e este é o arquivo número 417. Estamos nessa temporada explorando o interior do estado de São Paulo, especificamente a região de Botucatu, próximo às cuestas dos sertões desconhecidos. A palavra Botucatu é toponímica e vem do tupi, que traduzido para o português significa bons ares ou bons ventos. Estas belíssimas paisagens exóticas e pitorescas por nós contemplados foram lapidadas e moldadas na noite das eras, em milhões de anos da formação da Terra, por intensas erosões eólicas e fluviais. Foram os bons ventos que, errantes por milênios, lapidaram formas e deram contornos às cuestas de Botucatu. Estas são as ruínas que encontramos e exploramos nesta incursão. Sabemos que toda ruína carrega em si mesma uma longa história oculta nos seus escombros. Mergulhada no silêncio e no abandono, ela sempre contará para nós histórias interessantes através da leitura física de seus residuais. São sempre sonhos, vontades e representações sepultados para sempre. Todas as ruínas que encontramos em nossas peregrinações, mesmo implodidas pela fatídica e inevitável mão gelada do tempo, que tudo destrói de forma quase implacável e avassaladora, revelam para nós histórias fantásticas de uma outra temporalidade. E assim resignados, sabemos que nada sobrepuja o tempo, nem mesmo as pedras que com o passar das eras viram o pó de areia que carregamos na sola de nossas botas. Quanto a nós mesmos, seremos um dia o pó que o vento leva. Pois são com essas duras palavras que o padre Antônio Vieira nos ensina em seus sermões.
Bom, galera, então, como eu falei para vocês, já deu uma esquentada, o sol já apareceu, deu as caras. Precisei tirar algumas blusas aí, que agora começou a dar calor. Ainda tá aquele ar gelado de inverno, mas o sol já começou a dar uma aquecida aqui no sertão. E a gente, agora há pouco, eu e o Robson, a gente estava explorando aquela ruína, essa ruína aí, ó, que tá ao fundo, né? A gente estava explorando esta ruína de uma casa que não foi concluída. Um projeto arquitetônico muito bonito, muito nobre, por sinal, desse local, mas ele não foi concluído. A gente explorou a ruína, mostrou para vocês aquele enxu de abelha lá que tinha lá. Não sei que tipo de abelha que é aquela. E agora a gente sai da casa, sai das ruínas que a gente explorou aqui no sertão. E estamos se dirigindo agora para uma capela que a gente avistou aqui próximo a essas ruínas. Então agora a gente vai estar explorando com vocês esta capela. Olha que interessante. Esta capela, a gente vai chegando perto dela, a gente já vai encontrando residual de construção aqui, ó. Ó, provavelmente um muro ou alguma coisa do tipo. Não sei exatamente o que, mas aí, ó, a gente já começa a encontrar muito residual aqui de construção. E estamos chegando aqui então nessa capela que a gente vai mostrar para vocês também. Chegando perto dela. Olha que bacana. Capela antiga, galera. E ela tá aberta, hein? Ela está aberta. Vou mostrar assim para vocês. Olha que bacana. Olha aí que bacana. Esta capela aqui nesse sertão. A gente vai explorar ela. Uma capela abandonada. Ou não sei. Aparentemente ela se encontra de pé, a porta está aberta. A gente vai ver se tem imagens lá dentro, se tem vestígios de alguma ação, né, humana, enfim, vamos explorar para a gente ver o que a gente encontra, ok, galera? Então vem comigo, valeu!
gente está aqui explorando os sertões aqui da Serra de Botucatu. Bem legal, estamos já bem entusiasmados. Mostramos para vocês aí agora há pouco uma ruína de uma casa que ainda não havia sido concluída. Provavelmente o seu proprietário não concluiu o projeto e abandonou. E a vegetação tomou conta. Muito interessante visitar ruínas assim no meio dessa região, totalmente erma. Atrás da ruína a gente localizou a capela. Essa capela é bastante curiosa, da qual Robson Dante vai nos apresentar essa capela, falar um pouquinho sobre o que ele sabe da capela. É pouca informação, mas esse pouco para nós é muito, né? E a gente vai mostrar a arquitetura e tudo que a gente encontra lá dentro, aqui no canal Legiões de Apolo. Então é isso. Robson, mostra pra gente aí, fala com a galera onde nós estamos, o que é isso aí. Enfim, a fala é toda sua. Então, pessoal, a gente está aqui na beira aqui da estrada que vai para a Cachoeira Indiana. Conforme eu já havia dito na abertura do vídeo, essa capela que eu encontrei na segunda vez que eu vim aqui. Na primeira vez a gente se perdeu e naquele entusiasmo da gente achar a cachoeira a gente não conseguiu localizar. Mas na segunda vez eu já vim aqui, já contemplando essa capela aqui. Eu não sei quanto ela é dedicada, né? Mas até porque não tem nenhuma informação escrita assim a respeito dela, aqui mesmo na fachada dela aqui. Mas eu, desde a primeira vez que eu vim aqui, eu fiquei muito entusiasmado e queria voltar aqui justamente para fazer esse documentário, não só da capela, mas de toda a imediação aqui, como a gente está fazendo, né? E aí agora a gente vai dar prosseguimento para estar mostrando ela em maiores detalhes para vocês aí agora. Então é isso aí, vem com a gente, galera, para a gente mostrar como que é a capela lá por dentro agora. Vem com a gente, galera. Galera, então a gente está aqui dentro da capela que a gente encontrou nesse percurso, nesse roteiro. Uma capela muito bacana, muito interessante, bem ajeitada por estar no sertão ermo. Ela foi pintada de pouco tempo, a gente percebe isso, está bem limpinha, e os santos organizados no altar. Eu achei fantástico ter encontrado esse local sagrado. A gente entra aqui com todo o respeito. Afinal, a gente também foi ensinado dentro da devoção e da tradição católica, e a gente sabe o que é respeitar uma tradição. Então a gente vem como visitante, como turista e explorador da região, no sentido de filmar e documentar apenas. A gente só vai discorrer dos temas que a gente sabe. O que a gente ignorar e não souber, a gente vai ficar na nossa, não vai falar nada, enfim, vai seguir. Ok? Então, a primeira impressão que eu tenho desta capela aqui, ela remonta à minha infância. Por quê? Porque é lá no bairro dos Pedros, em Cesário Lange, antiga Passa Três, do qual eu já escrevi também uma obra intitulada Histórias das Terras Sagradas de Passa Três. Foi lá, nesse passado remoto, no tempo do meu pai, do meu avô e da minha avó também, que havia uma capela bem parecida com essa daqui, um pouquinho maior, que falava Capela Dedicada a São Pedro. Era uma capela consagrada a São Pedro, porque como lá era uma colônia de portugueses, eles tinham a devoção a São Pedro, mesmo porque as festas ou festividades juninas
elas ocorriam sempre nesse período do inverno, nessa região, em homenagem a São Pedro, que seria o dia 29 de junho, se eu não me engano, tá? Então eles faziam as festividades nesse dia, e segundo o que meu pai relatava para mim, era uma coisa assim incrível, fantástica, né? Uma coisa assim idílica nos dias de hoje. Então essa capela ela tem uma semelhança muito grande com a antiga capela de São Pedro, lá no bairro dos Pedros, remontando e evocando então a memória viva de meu avô Honório Ribeiro de Almeida, minha avó Rita Maria da Conceição e meu pai Gentil Ribeiro de Almeida. Então essa capela ela evoca essa semelhança, essa que a gente entrou aqui agora. E vamos então agora, após essa contextualização, com esse flash de memória, né, que a gente tem entrando aqui, vamos tentar entender o que tem aqui. Bom, seu espaçamento é de capela de beira de estrada, não é muito grande, mas ela mantém características bastante rudimentares. O que eu observo já de cara é o chão. O chão é feito de tijolo, isso é fantástico. É um chão feito de tijolo de barro, ou seja, ele é desprovido de azulejo, dessas coisas mais modernas. Então o tijolo de barro já remonta a uma temporalidade mais antiga. Então é um solo de barro, um solo sagrado. E aqui, galera, que é a parte mais curiosa, que eu vou falar um pouco por cima, não vou falar em detalhes, mas meio por alto, a gente tem no centro aqui toda a parte do altar católico com os santos da Igreja Católica Apostólica Romana. São várias devoções aqui. O que é interessante, galera, agora, entender aqui. Aqui a gente faz uma abordagem antropológica, né? Não teológica, mas antropológica. A gente tem dois altares aqui bem definidos aqui. Esse altar católico com devoções católicas muito comuns no interior do estado de São Paulo, muito comum na região rural. A gente tem vários santos católicos e cada pessoa na sua fé, na sua devoção, faz então as suas orações, traz essas imagens para cá e deposita essas imagens no altar. Por quê? Porque como é um espaço rural muito distante da metrópole, então a dificuldade dos católicos se dirigirem à igreja católica lá, ou à catedral, ou enfim, a uma igreja maior, de um centro de uma cidade, havia necessidade de construir uma capela regionalista. Então isso é muito comum, né, na história do Brasil. Essas capelas de beira de estrada, essas capelinhas ou capelas medianas como essa que a gente entrou, é muito comum na cultura brasileira e na cultura dos sertões. Por quê? Por causa da distância da metrópole para o sertão. Então os devotos que se adentraram aos sertões, eles precisavam de alguma forma manter as suas devoções e a sua fé. Então era aí a necessidade de construir capelas em locais mais ermos e manter essa tradição, essa chama da fé acesa. Então é muito bonito a gente ver essa devoção aqui presente nesse sertão. E aqui abaixo a gente tem o sincretismo religioso, tão importante, tão sagrado quanto a própria ideia do catolicismo manifestado aqui. Então a gente tem o sincretismo religioso também muito presente, principalmente a partir do contexto da colônia, quando os africanos eram trazidos para cá, para o Brasil, e aqui em situação bastante penosa de escravidão, eles então tiveram que se adaptar ao novo mundo, à nova terra, e de alguma forma nasceram então os seus cultos de uma forma bastante mista, sempre paralelo ao culto católico, que a gente chama de sincretismo religioso. Então a gente tem os dois altares, né? Os dois têm valores bastante significativos no campo da antropologia, no campo da teologia, no campo da fé, cada um a seu modo. Então a gente tem aí o altar católico e um altar aqui abaixo também, representando então os santos, provavelmente de religiões de matriz africana, do qual a gente respeita bastante e a gente deve sempre manter esse respeito e entender essa manifestação religiosa que é tão sagrada quanto qualquer outra, ok? Bom,
Agora a gente vai entrar aqui dentro, galera, vou mostrar para vocês aqui. Aqui é um quartinho, provavelmente aqui podia ser um confessionário. É um quartinho para guardar algum apetrecho religioso mais adequado. Quando algum padre vinha rezar alguma missa, até para se trocar, vestir colocar alguma vestimenta sagrada. Então esse é um quartinho paralelo à própria igreja. E o que eu encontrei aqui? Reforçando aquilo que eu falei. Aqui um atabaque, né, muito legal, um instrumento musical. Ele está estragado, já está tudo deteriorado, né? Mas achei curioso encontrar esse atabaque aqui, todo apodrecido já, porque ele foi abandonado, foi guardado aqui e aqui ele ficou. E aqui, galera, a gente tem uma espada, que provavelmente é a espada de Ogum, tá? Que é um santo nas religiões de matriz africana, muito conhecido como guerreiro, é um orixá, muito bacana também, representa muita coisa importante nesse contexto também. Eu vou deixar do mesmo jeito que está aqui, só estou mostrando para vocês com todo respeito. A gente não desmerece nenhuma crença e nenhuma religião, mas a gente contextualiza no nosso documentário. Então aqui o que tem para mostrar de mais curioso era esse atabaque, aquela espada, provavelmente seja de um orixá, né? A gente vai deixar quietinho aí. E aqui no alto a gente tem uma espécie de arado, ó. Olha que interessante, parece que é um pedaço de arado que está aqui, alguma coisa agrícola, não sei exatamente definir para vocês, mas é um aparato agrícola, muito interessante, está guardado aqui também, provavelmente algum dono, alguma pessoa daqui da região deva ter guardado isso aí também aqui. Comigo aqui agora, a gente já mostrou essa parte. Aqui a gente tinha, vem aqui comigo, vou mostrar rapidinho. Aqui provavelmente é um batente para colocar uma cortina para separar os dois ambientes, né? Que é um ambiente mais privativo e aqui é um ambiente mais coletivo. Então a gente tem aí, não há bancos aqui, a gente vê que há uma ausência de bancos aqui muito grande, então provavelmente é uma capela histórica antiga. E ela então edifica aqui uma fé muito importante desse povoado aqui, ok? Então o que tinha para mostrar para vocês aqui dentro é isso daí. Só o forro aí também, quero mostrar rapidinho, o forro antigo também, olha que bacana. É um forro antigo pintado de azul, típico de capelas de beira de estrada também, ok, galera? Robson Dante foi buscar uma blusa que ele esqueceu lá numa árvore, na hora que ele estava filmando, acabou esquecendo lá, até para não perder ela na hora que ele veio para cá, estava entusiasmado, depois que a gente chegou aqui que ele lembrou, então ele foi correndo lá buscar, mas ele só ia participar mesmo assim com a gente, ele não ia estar fazendo nenhuma fala nesse momento, então tá tudo bem, a gente vai encontrar com ele lá embaixo. Vem comigo agora, vem comigo aqui, e a gente vai filmar agora a parte externa da capela. Vem comigo, galera.
Bom, galera, então eu mostrei para vocês rapidinho aí essa capela de beira de estrada aqui no sertão. Uma capela antiga, muito bonita, muito bacana, com um sincretismo religioso muito interessante, muito consolidado com o que a gente encontrou lá dentro, ok? Então, a gente está terminando essa parte, estou saindo fora agora, deixando ela aí do jeito que a gente encontrou, muito bonita, tá? Então agora vamos seguir em frente, que tem muita coisa para a gente ver ainda, para a gente filmar aqui nesse sertão. Muita paisagem aqui, muita beleza. Deu uma esquentada agora legal, já me libertei das blusas. Tava muito frio, né? E agora já começou a esquentar. E a gente então tá indo para outros pontos agora. Mas ficou paisagem muito bonita, galera. Realmente incrível. Essas coisas vocês só veem aqui no canal Legiões de Apolo. O Robson ele já desceu na frente, está entusiasmado também, está empolgado. Ele foi lá buscar a blusa dele, já encontrou. Ele entrou com a gente na capela, mas ele precisou sair, não tem problema. A gente continuou rapidinho lá, que lá era uma fala rápida mesmo. Então a gente já encerra essa parte agora aqui no canal Legiões de Apolo, com essas duas apresentações inéditas aqui no canal. A capela de beira de estrada, que ficou lá em cima, e a ruína que ficou deste lado aqui, ó. Eu mostrei para vocês também. E com certeza, como o próprio Robson Dante já havia falado, há sim um projeto de fazer um compartimento no alto lá, ó. Olha lá, ó, naquele canto lá. Provavelmente o seu proprietário desta ruína era essa a ideia, ok, galera? Então aguardem aí, a gente vai sair deste ponto agora e vai seguir para uma outra imediação aqui da região, que a região é imensa. Lembrando que nós estamos em Botucatu. É isso aí, galera, aguardem que a gente já volta. Valeu!